Eu precisava falar para vocês sobre um dos melhores lançamentos de 2024. E se trata de Orbe, sobre os movimentos da Terra. Como professor de história, eu não poderia deixar isso aqui de fora. Eu precisava conversar sobre este mangá com vocês. Não apenas porque ele envolve a história de fato, realmente, do mundo, mas porque ele também envolve a ciência e muitos dos desafios que a nossa humanidade enfrentou, principalmente aí no início da Idade Contemporânea, com as grandes inovações e a mudança do final da Idade Média. Galera, Orbe está sendo publicado pela editora Panini, então já vem chegando junto, porque já saiu o volume 1, já saiu o volume 2, já saiu o volume 3 e atualmente, quando sair esse vídeo, nós já estamos no volume 4. E aqui nós temos uma história incrível que, como eu já jantei para vocês, vai envolver muito da história do nosso mundo. Mas vamos lá, sem delongas, já chega se inscrevendo se você é novo no canal, já chega dando aquele like legal, se você já começou a ler, já se apaixonou pelo mangá, já vem comentando também. Se você tá com vontade de começar, já comenta junto. Galera, vamos falar um pouquinho aqui sobre Orbe. Nós temos uma história que não vai se amarrar muito a personagens, porque justamente o principal dessa obra é a ideia, a evolução, todos os confrontos que foram acontecendo. Mas vamos com calma, vamos falar desse primeiro volume inicialmente aqui. Em Orbe, sobre os movimentos da Terra, nós vamos ser apresentados a vários personagens que, conforme os volumes vão andando, como eu falei, eles vão mudando. E a gente tem, logo de cara, uma execução e uma tortura. Por quê? A Igreja C, como é chamada, mas aqui a gente pode falar abertamente, né? A Igreja Católica, porque é a história do mundo. A Igreja Católica tinha suas teorias e ela defendia com unhas e dentes, literalmente unhas e dentes, porque nós estamos já nas primeiras páginas mostrando o que a Igreja fazia com todos aqueles que ela considerava hereges. Heresia, aqueles que não acreditam em Deus ou que vão contra a vontade de Deus, coisas que a gente aprende lá pelo 7º ano do colégio. Galera, pensa comigo, a Igreja Católica, ela simplesmente dominava toda a Europa. Nós estamos falando de uma unidade em todos os reinos, todos os países praticamente eram católicos dentro da Europa. Então as teorias da Igreja acabavam se espalhando por todo o mundo. Por quê? O mundo era a Europa. As grandes navegações elas vão começar a partir de 1500 justamente por causa de outra coisinha chamada renascimento. Existe o renascimento científico e o renascimento cultural. E quando a gente fala de Orbe, a gente se concentra um pouco mais no renascimento científico, nas grandes inovações, invenções do período que começam a mudar a história do nosso mundo. Galera, em Orbe a gente vai ver a Igreja querendo segurar ao máximo as suas teorias de mundo. E uma delas é o geocentrismo, que coloca a Terra como centro do mundo, do universo, para ser mais claro. Por quê? Porque é uma mitologia ou uma teologia baseada nos contos bíblicos. Então a Terra acaba sendo esse centro do universo que a Igreja acaba defendendo. Então o Sol, os outros planetas, tudo gira em forma da Terra. Só que a ciência começa a pesquisar. Nós temos as invenções, por exemplo, a bússola para ser usada nas grandes navegações, o astrolábio para observar o movimento dos astros, né, e das estrelas. E nisso começam-se as teorias de que realmente talvez não seja tudo em volta da Terra. Talvez a Terra que esteja voltando-se contra o universo, ali girando em volta do Sol, os outros planetas também. Essa teoria vai ser chamada de heliocentrismo e ela já é apresentada logo neste primeiro volume. O problema é que as pessoas que pesquisam, que estão indo atrás da astronomia, óbvio, elas começam a ser perseguidas pela Igreja, sendo considerados hereges por estarem levantando teorias que vão contra a Igreja. Eu quero pedir uma atenção, se você já leu o mangá ou se você ainda vai ler, para as páginas iniciais. Eu estou falando aqui simplesmente do que tem na contracapa, digamos assim, na orelha. Essas frases, elas praticamente são os melhores momentos, os momentos mais marcantes do mangá, do volume, né, inicial, porque cada volume tem essas frases aqui atrás da capa. Eu tenho quase certeza que se você já leu, você deixou passar batido. Vamos lá ao volume 1 para vocês sentirem um pouquinho da história. Você vira nada com certeza. A beleza e a teoria se encontram. Mais forte do que minha lógica nos dizendo que para queimar tudo, a minha intuição
é querer acreditar no heliocentrismo, ou seja, todas as pesquisas que foram feitas, se você entregar para a igreja, se você queimar essa pesquisa, se você abdicar dessas ideias científicas, você até pode ser perdoado. Uma coisa meio que até comum da igreja era dar um perdão para você se converter, abandonar essas ideias hereges, para você continuar vivo. Mas aqueles que não aceitassem eram queimados vivos, eram torturados, eram mortos. E voltando lá no que eu estava falando no começo do vídeo, logo nas primeiras páginas a gente vê exatamente isso. A tortura que era feita muitas vezes justamente para ir atrás daqueles que pesquisavam acerca aí de movimentos da Terra, movimentos do universo. Então em Orbe a gente tem esse pequeno problema, digamos assim, dos personagens, você não pode se apegar a eles, porque a ideia aqui, como eu falei no início do vídeo, é a evolução. São todos os movimentos da ciência indo, passando de momento em momento nas evoluções, e várias pessoas morreram para defender essa causa. E se você já ouviu falar, você lembra lá no seu tempo de colégio sobre essas teorias, o geocentrismo, que a Terra deveria ser o centro do universo, baseado na igreja, tem o heliocentrismo, que vai provar o contrário, que não é a Terra que é o centro, e sim o Sol, e não é o centro de todo o universo, é do nosso sistema solar. E ali nós temos a Terra fazendo dois giros diferentes. Um giro em volta do Sol, né? E um giro em volta de si mesma, em volta do Sol. Porque afinal de contas a gente vê o dia e a noite. É algo óbvio pra gente, mas que teoricamente para a igreja defendia-se essa teoria. E se você não está esquecido, é Nicolau Copérnico que defende a ideia do heliocentrismo. Mas vejam, a ideia, pessoal, só vai começar a ser aceita quase no momento da morte, no pós-morte do Nicolau Copérnico. Nós estamos falando aí do século XVI e a história aqui começa no século XV. Então, provavelmente a gente vai passar aí cerca de 100 anos vendo essas brigas entre a igreja e tudo mais. No volume 2, que é onde eu estou, a gente fala um pouco mais também sobre a beleza do universo, essa dificuldade de aceitar que a teoria da igreja está correta, porque nada faz sentido quando os pesquisadores começam a verificar o movimento dos astros. São movimentos que não fazem sentido. Não existe beleza na teoria que a igreja defende, sendo que o universo ele conspira a favor de algo que faça sentido. E quando você está atrás de cada vez mais inovações científicas, como a gente vai percebendo, você começa a perceber que existe muito mais do que a igreja defende. O problema é que a igreja vai perseguir você todas as vezes que as pessoas começarem a chegar perto de novas teorias que contraporiam a igreja. Galera, nós estamos falando de um mangá extremamente educativo, com uma arte bonita, não vou dizer que a arte é sensacional, mas é uma arte muito boa e que traz uma narrativa, um contexto sensacional. Eu tô louco para continuar aqui a minha leitura, falta ler o volume 3 e o volume 4, que chegou exatamente nesta semana. E se você quer saber um pouco mais dos volumes individuais, eu tô fazendo os Reels lá no meu Instagram, deixa marcado aqui, Renan do Reino, porque lá eu tô cobrindo volume a volume pra gente continuar lendo juntos, conversando juntos sobre este que com certeza, já falo aqui pra vocês, tá dentro dos 5 melhores mangás lançados em 2024. Panini mandou bem demais em trazer um mangá que envolve história, ciência, a uma narrativa muito bacana. Espero que tenha ajudado você a despertar o seu interesse nesse mangá, porque realmente eu tô recomendando algo que eu considero muito bom. É isso, galera. Deixa o like antes de ir embora. Valeu!